Olá, estamos iniciando mais um programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos. Entrevista. Hoje, nosso convidado é Laurent Pierre Dauzou e vamos revisitar a sua formação e suas atividades na França e no Brasil. Vamos abordar a importância dos estudos de filosofia clássica na arte e na espiritualidade. Vamos conhecer as atividades atuais de nosso convidado e os projetos do futuro. Laurent Pierre Dauzou é francês e obteve o Diploma Nacional de Ensino de Dança Contemporânea no Centro Nacional de Dança Contemporânea de Angers, na França, e possui o certificado de Yoga Método Iyengar no Ramanujalinengar Memorial Yoga Institute, em Pune, Maharashtra, na Índia. Tem formação em dança e coreografia pela Escola de Dança de Françoise e Dominique Dupuy, na França. Possui estudos superiores coreográficos no Laboratório de Dança de Alvin Nillet e Louis, em Nova York. Tem curso de formação de professor de yoga pela Escola Iyengar de Paris. Foi dançarino profissional do Centro de Dança Contemporânea em Angers, na França, e na Companhia Internacional de Caroline Carlston, em Paris. Muito obrigado, Laurent, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação como dançarino e como professor de yoga e destacar as suas principais atividades profissionais nessas áreas. Voltando pelo passado, eu iniciei minha carreira de dança com Françoise e Dominique Dupuy em Paris. Eles são grandes precursores da dança contemporânea na França. Eu tive a sorte de penetrar a dança com eles na maneira mais corporal, no sentido que a conscientização do corpo com eles foi a técnica que ele desenvolveu. A técnica deles vem da expressão alemã da dança e sempre essa força da consciência do movimento foi meu desafiado com a dança. Depois eu fui para o Centro Nacional de Angers, uma escola maravilhosa. Eu encontrei grandes professores americanos. Finalmente, eu entrei na primeira companhia profissional com um coreógrafo da România e eu aprendi meu trabalho com ele. Quase tivemos um espetáculo cada 3 dias, com um grande repertório, e foi uma experiência maravilhosa. E, no mesmo tempo, eu encontrei meu professor de filosofia, grande professor de filosofia, fora das instituições. Ele deixou as instituições, então eu tive a sorte de ter ele para eu mesmo. Nós fizemos quase 20 anos de filosofia e conversas. E esse grande professor de filosofia foi um especialista da lógica da filosofia, também da epistemologia e da história da filosofia. Ele falava bem grego, latino e foi um grande erudito. E depois eu fui para New York. Lá eu encontrei a profusão da dança.
em todas as direções, dança todo dia. Foi uma grande aventura com Alvin Nicolai, que é o grande mestre precursor da dança abstrata, com Merce Cunningham também, que foi o outro grande mestre da dança moderna americana. E também a consciência do movimento, a metodologia dele foi muito importante, trabalhando o espaço, o tempo, a forma, ele chamava o movimento de um... Você não vai até a emoção, você vai ficar no motion. Não é emotion, it's motion. Significando que, para ele, o corpo só, com espaço, tempo, forma, é suficiente para criar arte. E não contar uma história sobre o ser humano. Isso não teve nenhuma importância para ele. Só o movimento estava muito importante. E depois de New York, eu iniciei o yoga lá, em 92. Iniciei o yoga. Eu gostei bastante do yoga, descobri essa prática. E eu voltei pela França, entrei na Companhia Internacional de Caroline Carlson, que é uma grande bailarina, grande coreógrafa. Eu fiquei alguns anos trabalhando com ela na poesia da dança. Para mim, Caroline Carlson é a maior bailarina que eu já vi dançar. E depois eu criei minha própria companhia na Suíça, durante um pouquinho mais de 5 anos na Suíça. E foi muito legal. E, finalmente, eu parei de dançar depois de 20 anos e eu voltei para Paris para fazer minha escola de yoga. Sente saudade desses 20 anos de dança? Muito, muito. O silêncio interior da dança e também a fraternidade com os bailarinos. Eu nunca encontrei um meio de pessoas tanto fraternizando que a dança. As pessoas têm um coração aberto, tem que trabalhar, não tem como esconder qualquer coisa. Então as pessoas são transparentes e tem muitas virtudes no meio da dança. Eu concordo, Laurent, com você. Quando eu vejo uma orquestra sinfônica, né, e olho na cara, na expressão facial dos músicos, a gente vê que a arte conduz as pessoas para o bem. Agora, nas suas atividades como bailarino e professor de yoga, sempre procurou a interação dessas atividades com a filosofia clássica, principalmente com a cosmogonia, que é o campo que estuda a especulação sobre a origem e formação do mundo, e com a cosmologia, que é um ramo da astronomia que estuda a origem, estrutura e evolução do universo. Poderia comentar os estudos e reflexões nesses assuntos e a sua correlação com o comportamento humano? Então, eu descobri a cosmogonia, eu tive 17 anos. Meu vizinho de mesa na escola me abriu a consciência com essa ciência. E foi a razão que eu decidi de dançar. Eu queria dançar esse cosmos, essa relação do ser humano com o cosmos. A cosmogonia me salvou no sentido que me deu um ponto de vista. Qual é a cosmogonia? A cosmogonia é ver o universo do ponto de vista do Criador, de uma fonte criadora. E como um ser humano vai poder se colocar
na posição do Criador para imaginar a criação do universo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da fonte de todas as coisas. E na minha posição de adolescente, eu não estava muito satisfeito com a vida oferecida. Então, essa possibilidade de invertir o ponto de vista sobre o mundo, sobre o universo, me salvou e me deu a possibilidade de continuar a viver virtuosamente. Porque a tentação do mundo, para mim, eu quase desisti das virtudes antes de encontrar essa filosofia. A cosmogonia, hoje, ainda estou praticando a pedagogia do yoga com essa ideia da cosmologia. Quando a cosmologia é muito interessante porque só os fatos do nosso ponto de vista são colocados nas equações, a cosmologia permite uma visão espiritual universal e preenche o universo de consciência. Tem várias cosmogonias tradicionais. Na Mesopotâmia tem muitas tradições de cosmogonia. Na Índia tem uma cosmogonia forte. Eu estou utilizando essa cosmogonia para ensinar. E tem outras cosmogonias que as pessoas podem procurar, então, eu vou falar um pouquinho dessa cosmogonia do yoga. Tipo, humanas. Humanas é a consciência universal. E essa consciência universal, ela vai chegar até nosso eixo cerebro-espinal. A evolução do ser humano é de desenvolver um cérebro suficientemente voluminoso para ter a capacidade a captar essa manas, essa inteligência universal. Então, podemos dar um sentido um pouquinho à nossa vida, à nossa sociedade, se temos a sensação que o desenvolvimento dos seres humanos é para entrar no conhecimento dessa cosmogonia. Estamos chegando no final do primeiro bloco e eu deixo já uma pergunta para o segundo bloco, que você nos conte as razões de ter vindo para o Brasil, especialmente para o Planalto Central. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos logo com essa conversa com o nosso ilustre convidado. Estamos de volta com essa interessante conversa e eu vou perguntar ao Laurent quais foram as razões de ter vindo ao Brasil, especificamente para o Planalto Central. Pergunta muito interessante, porque a primeira vez que eu cheguei no Brasil foi em 2005, no Rio. E encontrei uma população espiritualizada, e isso me interessou bastante. Então, eu decidi de mudar da França, onde eu tive um centro de yoga por 10 anos, com sucesso, com tudo, porque eu pensei que eu tive que fazer uma mudança simbólica para continuar a crescer, para continuar a evoluir. Então, esse salto entre a França e o Brasil foi meu sacrifício, falamos assim, no yoga. Eu dei minha vida para que tenha uma possibilidade de evoluir ainda mais. Porque, sabe, o ser humano tem coisas que funcionam bem na vida, mas tem outras coisas que não funcionam muito bem. Então tem que fazer um esforço com essa
coisas que fica atrás. A maioria das pessoas não quer tanto de trabalhar sobre esse aspecto pessoal. Eu decidi de fazer esse trabalho. Então, esse salto foi um salto quântico para falar para essa inteligência universal que eu queria de evoluir mais. Então, eu cheguei e meu professor de filosofia me falou, Laurent, se você vai para o Brasil, vai para Brasília. Eu falei, mas eu quero ficar perto do mar, eu quero ficar no prazer do Brasil. Brasília é longe do mar. E, finalmente, eu encontrei Alto Paraíso nas minhas buscas. Eu fiquei 5 anos no Alto Paraíso e depois eu decidi de sair para ficar aqui em Brasília. Por quê? Porque eu acho que Brasília tem um futuro como capital da paz mundial. Eu encontrei Brasília através das placas das embaixadas e como uma criança eu me senti no meio do mundo, de todo esse país, na paz mesmo. Aqui os países são na paz. Então eu incorporei essa paz virtual e decidi de fazer um programa que se chama Brasília, Capital da Paz Mundial. E quando eu estou falando desse programa para as pessoas de Brasília, todo mundo concorda. E pessoas me contaram as lendas das profecias do Dom Bosco, me contaram outras coisas. E eu encontrei também na União Planetária um grupo de pessoas que já tive essa intuição que Brasília é a capital da paz mundial. Então, estou trabalhando, colaborando com você, com todas essas pessoas maravilhosas, para que aconteça essa previsão. Laurent, em 2011, foi o idealizador e diretor do Festival de Yoga, Dança e Música, o Yoga Astral, em Alto Paraíso, em Goiás. Poderia comentar a importância desse evento e destacar e descrever outras atividades que tem feito no Brasil? Sim. Eu cheguei com essa energia da Europa, talvez de New York, de Nova York, de toda essa coisa da dança. Eu tive ainda o desejo de fazer um festival de dança e de yoga. A dança é para estudar a imobilidade. O yoga é para estudar a imobilidade. A dança é para estudar o movimento. O yoga é uma impressão. A dança é uma expressão. Então, esse festival eu decidi de fazer lá no Alto Paraíso porque tive tudo o astral, toda a organização, todos os signos que esse festival será um sucesso. E foi um sucesso. A equipe pedagógica foi maravilhosa. Tivemos um público que ainda hoje me pergunta de fazer de novo esse festival. Porque a dança e o yoga são irmão e irmã. Eles são os lados da mesma moeda na filosofia da Índia. E eu acho que desenvolver os dois é uma boa entendimento das relações cosmogônicas também entre os dois lados, o yin e o yang da nossa vida. Porque a imobilidade é o movimento. A expressão é a impressão. Também nas minhas aulas de yoga eu falo do lado esquerdo, do lado direito do corpo, mas podemos entender que a dualidade, que se chama Samkhya no yoga, é muito importante. Temos que entender que a unicidade, passo
pela diversidade. Então, depois da unicidade tem a dualidade, depois da dualidade tem a trinidade. E na expressão do Criador, para que o universo seja completo, precisamos de 7 absolutos, que podemos encontrar ainda dentro de algumas tradições espirituais. O 7 é muito importante. Lohan, poderia descrever quais são os projetos que está envolvido atualmente e quais seriam seus projetos no futuro? Meus projetos, primeiramente, é uma escola de yoga. Fazer uma escola de yoga para atender as crianças e dar uma formação pelas crianças ano depois ano, com um programa, uma metodologia pedagógica. A metodologia Iyengar, que eu fiquei 15 anos como aluno, é uma pedagogia muito bem pensada pelas crianças, também pelos adultos. E também eu quero acolher a terceira idade, porque eu acho que tem que fazer yoga a qualquer idade. É muito importante. E eu vou também dar aula de yoga nas escolas mesmo. E também eu tenho essa ideia que podemos, para alcançar esse Brasília, capital da paz mundial, temos que encontrar e valorizar os funcionários, o servidor público. Então eu queria, através de um projeto que eu já desenvolvi pelo governo, encontrar cada servidor, valorizar, através de uma visão mais cosmogônica, a missão do servidor aqui em Brasília, para que ele possa acolher essa nova era, essa geração de luz. Hoje o mundo está entrando mais e mais e mais na luz. Já os filósofos falaram da luz, da razão. Hoje é a ciência. A ciência está utilizando a luz, seja pela medicina, pela física, toda a ciência hoje está falando da luz. Então, nós temos, como seres humanos, incorporar essa visão que o nosso corpo também é luz. Então, eu faço um trabalho a partir da célula, a partir da luz, a partir da biosfera, integrando mais e mais e mais a luz como o alimento principal da nossa humanidade. É isso mesmo. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, Lohan, e o movimento 2022, o Brasil que Queremos, tem como foco envolver os jovens na reflexão e construção de caminhos para termos um país justo, feliz e de paz. Nesses minutos finais do nosso programa, poderia transmitir uma mensagem aos jovens que nos assistem? Com certeza, com certeza. Eu quero falar para o jovem, seja um pesquisador da verdade. Sempre. A verdade. E qualquer experiência que você tem, ter essa visão da experiência com uma presença divina dentro de você. Podemos fazer tudo a experiência, sabendo que somos compartilhando essa experiência com uma presença divina. No sentido que somos a experiência da deidade, do divino. E eu quero também falar que a predominância da nossa mente, do mental, é muito importante. O que pensamos, temos que colocar à frente. Temos que ver com honestidade o que estamos pensando. E temos que ser
orientar nossa mente. Qual é finalmente, a consciência? A consciência traz uma luz dentro de nós, a mente traz uma luz dentro de nós para ter uma possibilidade de ver aonde nós vamos. Temos que ver, temos que encontrar a claridade dentro de nós. Então, essa luz da mente é importante. Podemos não deixar a luz da televisão, do computador, do telefone mandar nossa vida. Temos que ficar em contato com nossa própria luz, da nossa própria mente. E focalizar sobre a visão da mente com os valores. Nossa mente tem que procurar os valores universais. Isso é o trabalho, é o prazer, é a satisfação. Se eu estou feliz com as coisas que eu estou pensando, então eu encontro a felicidade. Mas se eu tenho tudo materialmente, mas que eu não estou feliz com as coisas que eu penso, então eu sou triste, eu vou entrar na depressão. Então, temos que pensar que a mente é mais real que a materialidade. E que os valores são tudo que nós precisamos para evoluir. Belas mensagens, belas mensagens. Gostaria de agradecer ao Laurent Pierre Dazu a presença em nosso programa, onde destacou a importância da ponte entre a arte e a filosofia. Esse e outros programas do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal da TV Suprem no YouTube. Muito obrigado por estarem conosco e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá!